agradecer ao professor Franz por ter montado esse curso. O próprio tema é bastante interessante, tem alguns alunos que já falaram que têm interesse, mas hoje não puderam vir, provavelmente numa sequência vão participar. Eu não sei se vocês já conhecem o professor Franz, ele já foi professor aqui na universidade, no nosso programa, e depois ele foi morar no Nordeste, né? E antes de vir para Florianópolis, eu não sabia, também já tinha uma história no norte do país, então tem um conhecimento empírico, regional, bastante diversificado. E, então eu queria agradecer muito, né, pela possibilidade de a gente poder contar com esse curso, né, e eu também vou participar. Então, bom começo. Eu agradeço, Márcia, pela possibilidade de voltar ativa. Eu me aposentei um ano atrás, depois de 36 anos em sala de aula, em pesquisa, rodando o mundo. E para mim, esse seminário tem outro caráter do que normalmente aulas que eu dei, né, muitas, né? Então não se entende como uma mera instrução de alunos que tem que cumprir a tabela e conhecer autores, etc. É um convite realmente que refletir comigo sobre as bases da teoria social hoje. E eu acho que a minha única vantagem, né, de ter envelhecido é essa, né? A gente acumula experiências sem querer, isso não é uma virtude, né? Nós estamos sendo condenados de fazer experiências. E assim, eu fiz experiências com várias modas intelectuais, com várias ondas, grandes ondas, né, durante esses anos todos. E para introduzir a problemática desse nosso seminário, né, de contingência e ordem na teoria social, eu gostaria de começar um pouco mais leve, assim dizer, exatamente situar a minha pessoa, a minha produção, o meu pensar nesse fluxo de ideias, né, que eu acompanho mais ou menos desde 68. Né? Eu nasci em 54 e com 14 anos, 68, eu já estava plenamente politizado. E porque vocês sabem, em maio de 68 e toda essa revolta estudantil e essa efervescência em Paris, na Tchecoslováquia, etc., fez que a minha geração se politizou muito cedo, e não através de leituras, mas através do contexto. Né? Fomos empurrados, né, pela história nessa direção da esquerda. Porque o evento 68, maio de 68, era uma primeira efervescência da esquerda acadêmica. A partir daí as coisas não estão mais no seu lugar costumeiro, né? Não estão mais andando nas trilhas de sempre. Em 68, né, eu comecei a ler Marx, né, e curiosamente, né, no contexto de uma paróquia católica, né, e para mim e para muitos outros, né, era o caminho seguro do catolicismo na direção da esquerda. Isso é um caminho que nós conhecemos também do Brasil. Nós podemos nos perguntar por que, na época eu não sabia, porque nós voltamos imediatamente exatamente contra a Igreja Católica. Achamos que assim nós íamos nos afastar dela de forma mais radical. Mas, na verdade, nós executamos, isso depois ficou claro para mim, e vejo isso hoje, e depois dessas todas as décadas todas, e muitos outros colegas e alunos, nós executamos o moralismo contido, né, no catolicismo, no cristianismo,
nós éramos, no fundo, melhores, ou queríamos ser melhores católicos, melhores cristãos, né, do que os nossos colegas, né, da paróquia. Né. Então, o moralismo, né, ele faz, né, que uma esquerda argumentando moralmente a favor da justiça, da igualdade e a favor de outros valores, né, caros para a gente e caro para a democracia, isso era fácil. E até hoje nós podemos ver, né, que os maiores críticos da igreja são sempre os ex-padres. Como os maiores críticos também do comunismo são os ex-comunistas, né? Esses capítulos vêm depois. A teologia da libertação, por exemplo, né? Ela já começou, né, também ser conhecida na Europa e no Brasil. Vocês sabem a importância que a Igreja Católica teve, né, como uma das três fontes do petismo, né, ao lado do sindicalismo e da esquerda acadêmica. O catolicismo, ele forneceu nos anos 70, 80 as bases para o petismo, que durante muito tempo foi hegemônico no Brasil, né? Hoje não é mais, apesar do fato que ainda direita bastante. 68, então, minha leitura Marx, mas isso agora começa a ser interessante para vocês, eventualmente. Não era só Marx, né? O marxismo na Alemanha era sempre um marxismo bastante arrojado, assim dizer. Uma leitura misturada, no meu caso e também no caso de uma geração toda, com leituras de Sigmund Freud, né? E muito importante também do existencialismo, da filosofia existencial francesa. E isso, né, se mostra, por exemplo, também uma leitura já no primeiro semestre da universidade de textos de Adorno e textos da escola de Frankfurt, né? Assim, nós nem identificamos isso como marxismo, assim, foi a crítica, foi o espírito livre, né, que também tinha lugar pós-68 no campo do marxismo. Isso tem que ser dito, né. Autores como Adorno, como Horkheimer, como Marcuse e outros, eles eram rebeldes, eram antitotalitários na sua intenção. Toda essa vertente, esse marxismo, nesses poucos anos depois de 68, era um marxismo crítico à União Soviética, era crítico a ponto que Daniel Cohn-Bendit, o líder do maio de 68, né, o líder juvenil do maio de 68 em Paris, né, disse essa voz rouca, né, eu sou comunista anticomunista, né. Então, essa contradição, né? Os ideais deveriam ser preservados, os ideais do comunismo, né? Bem moralista, né? Mas era ao mesmo tempo uma crítica ao stalinismo, né? Depois, isso foi muito rápido, eu acho que dentro de 2, 3 anos, esse cenário assim, libertador mudou e se formaram seitas comunistas, seitas marxistas-leninistas nessas massas, né, da esquerda. E nós temos, durante praticamente toda a década de 70, na Europa e na Alemanha em especial, que sempre radicaliza esses extremos de sua maneira peculiar, nós temos uma dogmatização do marxismo, onde um grupo queria ser mais radical do que o outro, né? Então nós temos grupos maoístas, né? Nós temos então, essa vertente do PCdoB, né? Maoístas, marxistas, leninistas, de várias graduações, né? de dogmatismo, e também uma esquerda, assim dizer, que já anuncia o que depois ia vencer, né? Se alguém teria me dito isso nos anos 70, eu teria dito, você não enxerga bem, porque exatamente o que ganhou foram os mais frouxos,
né, os pontes, nós chamamos isso os pontes, né, o espontaneísmo da esquerda, onde já se anuncia, assim dizer, a revolução cultural. Grupos feministas, logo em seguida ambientalistas, e todo esse espectro daquilo que depois foi chamado marxismo cultural, ou com outros termos que não acertam bem. Isso não é mais marxismo que se anuncia aqui, né? Isso é uma outra forma de rebeldia. E isso, então, essas vertentes, né, deveriam curiosamente vencer, né, depois de uma radicalização de partes da esquerda na direção do terrorismo, da luta armada. Surgiu uma tal de Rote Armee Fraktion, um grupo Baader-Meinhof, não sei se vocês já ouviram falar esses nomes, mas foi uma guerrilha urbana, né, bem no estilo aí dos montoneiros, como é na Argentina, tinha grupos, né, da guerrilha urbana, e a intenção dessa guerrilha era, né, de, seguindo, né, Che Guevara, de focar, né, criar 1, 2, 3 Vietnã, né. Então, esperavam que o proletariado ia aderir, né, à luta armada, né, jogando uma bomba aí, uma bomba lá, matar um oficial aí, um juiz, né, por lá. Achavam que assim eles poderiam mobilizar o proletariado, né. É fantástico, né, assim, nós lembramos-nos disso hoje, mas isso foi tema nas universidades. A luta armada foi tema, né, dentro dessas discussões sobre o socialismo, né, o outro mundo, né, que seria possível. E é claro que isso, da perspectiva de hoje, não tinha perspectiva, né. Bom, em todo esse tumulto, aí eu estudei sociologia, filosofia e pedagogia na Alemanha. Pedagogia também. Agora, eu não sei exatamente se realmente estudei sociologia, filosofia e pedagogia, porque era um caos assim, de leituras, né, típicos para a época e também típica para a Alemanha, né. Autores centrais para a sociologia eu só ouvi, ou nem ouvi os nomes. Por exemplo, Durkheim, eu conheci só no Brasil, assim, 20 anos depois. Porque é um francês, a Alemanha é assim, autossuficiente, né, referente a alguns autores importantes, e Durkheim, na época, não era um nome, né. Até Weber, eu fiz um único seminário sobre Weber, li quase nada de Weber, né? Então, só para que vocês saibam que vocês têm um péssimo sociólogo na frente de vocês. Em compensação, né, a nossa leitura dessa gama de autores, né, que já citei, mas autores também como Marx, né, nós limos direito. Eu fiz seminários sobre economia política. E nós limos realmente o Capital. E são 3 volumes. Não são os primeiros 2, 3 capítulos sobre a mercadoria, né? Pode tirar o Capital, tem pouca importância esses primeiros capítulos, mas aqui eles sempre estudam esses primeiros capítulos sobre a mercadoria, né? Não, nós limos realmente Marx, né, sobre a crise, né, do ciclo de acumulação e de crédito, coisas complicadíssimas, teorias da mais-valia relativa, né. Então eu li, e eu não sei como eu consegui, sinceramente, porque uma segunda vez eu não teria conseguido ler todo o Capital, né, em seminários sobre economia política, e o primeiro volume eu li 3 vezes. 3 vezes. Me impressiona, assim, quando eu me lembro dessas coisas, pega isso me impressiona. Agora, resultado disso, né, era o quê? Nós limos Marx e descobrimos o quê? Economia política é uma furada. Não é política. Cadê a política na economia política? Alguém pode me dizer, até hoje ninguém pode dizer, porque não existe. Marx é um economista. E um economista, assim, realmente puro. O que tange o capital é economia, né? Então, o que, né, a Alemanha
né, com a intelectualidade marxista na Alemanha era de alto nível, eram intelectuais, assim, de primeiro, né, escalão, e isso foi já nos anos 70, claro, né, e Marx não tem política, uma política marxista. Marx tinha uma opinião sobre a política, mas não tinha uma teoria sistemática do Estado. E aí, então, a nossa tarefa era, né, e sobre isso eu escrevi a minha dissertação de mestrado, de derivar das categorias da economia política uma teoria do Estado. Por que existe o Estado? Por que o Estado, e na perspectiva marxista, por que o Estado é necessário? Isso é um problema dentro do marxismo. Teoricamente. Seria. E para nós foi, de fato, né? Então nós tentamos, né, derivar, os ingleses chamaram isso também, ironizando um pouco os alemães, né? The German Ableitungsdiscussion. Ableitung significa deduzir, e porque nós tentamos deduzir, derivar logicamente, né, com necessidade lógica de categorias do capital, da teoria econômica, a necessidade do Estado. E, claro, também a necessidade do seu desaparecimento, né? Porque isso está dentro, né, do marxismo, né? Que depois em Lenin e outros encontra, né, uma tentativa, né, de colocar exatamente uma teoria do Estado no lugar onde ela não existe. Né? Vocês eventualmente percebem muito rápido quando vocês olham para a história que os marxistas, os primeiros marxistas, e aí temos que pensar na social-democracia alemã, mais uma vez, né? Alemanha no centro. Marx, né, faleceu em 83 na Alemanha, e a partir dos anos 80, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, a social-democracia era um partido marxista. No que parece, né? Hoje, social-democracia, né, para nós, PSDB, SPD na Alemanha, né, para nós é uma coisa assim, né? Eles eram, no fundo, partidos comunistas. Lenin era social-democrata. Ele era social-democrata. A denominação social-democracia era sinônimo seria depois para comunismo, socialismo. Né? Então, os social-democratas, que queriam uma democracia social, né? Socialismo e liberdade, eles eram marxistas até a Primeira Guerra Mundial, né? Até a Primeira Guerra Mundial. Então era uma fase de 30 a 35 anos, 30 a 40 anos, né? Onde realmente, né, o maior partido dos operários do mundo, que era a social-democracia alemã, tinha uma orientação marxista e tinha que fazer política. Como você vai fazer com o capital política? Isso foi nosso problema nos anos 70, né? Porque nós, sabendo da história, etc., né, nós sabíamos que o posicionamento político da social-democracia e do marxismo político era totalmente arbitrário. Totalmente arbitrário. Ninguém sabia o que era a democracia, o que era a ditadura do proletariado. A revolução era exatamente o quê? Podemos participar em eleições, sim ou não? O parlamento é o quê? Marx tinha só algumas colocações assim, de deboche, né, sobre o parlamento como uma agência administrativa da burguesia, coisa desse tipo, né? E fez alguns comentários rasteiros, né, sobre a Comuna de Paris, elogiou em 2, 3 momentos uma tal de ditadura do proletariado e ninguém sabia o que era, porque Marx não tinha uma teoria, não tinha uma teoria política, ele não tinha uma teoria política. E isso foi então o nosso problema nos anos 70, né? Na verdade, nós já digerimos, sem saber disso, né, os escombros do marxismo. Né? Os escombros do marxismo. Hoje eu diria que o marxismo ele não terminou com Lyotard e
fala sobre o fim das metanarrativas. O marxismo ele terminou na prática em 1914, quando a Internacional rompeu e cada proletariado foi, então, dos franceses, dos alemães, em primeiro lugar, foi para seu lado e massacrou o outro lado. Isso foi, de fato, o fim do internacionalismo sob inspiração marxista. Foi a Segunda Internacional, ela acabou em 1914. E as consequências, no plano mais teórico, estratégico, foram tiradas em 1917, né, quando Lenin, né, e uma ala assim, do radicalismo russo, também pessoas como Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, da Alemanha, finalmente, depois de ficar 3 anos paralisados, tão chocados estavam, partiram, né, para uma tentativa de recuperar o marxismo dentro da social-democracia. E isso levou, em 1918, à fundação dos primeiros partidos comunistas, que eram todas dissidências da antiga social-democracia. Então, a partir de 1917, 18, o Lenin é um comunista. E a Rosa Luxemburg e outros também. E a social-democracia pós-guerra na Alemanha se entregou ao pragmatismo político, né, foi governar a Alemanha pós-guerra entre Hitler, entre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a social-democracia no governo na Alemanha, já fazendo essa política, sem querer, querendo, de defender a democracia que caiu no colo dela, sem que ela teria construído essa democracia. Então foi um despreparo também por parte dessa social-democracia governista, que era muito claro, né, não tinha uma identificação plena com ideias liberais, com ideias da democracia constitucional, ideias que são muito mais velhas do que o próprio marxismo. Né? Nós conhecemos o constitucionalismo democrático dessa Revolução Francesa, mais ainda, né, de forma mais clara ainda, dessa primeira Constituição dos Estados Unidos. Né? Então, essa esquerda, ela assumiu, né, uma herança que não era dela e fracassou, sendo expulso da casa e do parlamento, né, por Hitler em 1933. Bom, nós, nos anos 70, nós sabíamos tudo isso. Né? E nós tínhamos, né, e isso realmente é difícil de entender, nós tínhamos ainda a esperança de poder recuperar o marxismo. E isso hoje, né, me cria realmente sentimentos onde você pensa, meu Deus, como jovens podem ser ingênuos, né? Mas nós estávamos bem posicionados. A única desculpa, nós fizemos tudo teoricamente em alto nível, assim dizer, né? Então, né, um certo treinamento, assim dizer, né, conceitual, leitura de textos, volume de leitura, né, era enorme, né? Mas tão grande como a nossa leitura era também o nosso auto-engano, né? Porque o marxismo, ele já, de fato, deixou de existir entre 1914 e 1917 como força política e força teórica relevante. O que vem depois são escombros. A escola de Frankfurt é um escombro do marxismo. Isso não é mais marxismo. As teorias estéticas de Adorno, coisas desse tipo, né? Isso são reflexos, assim, são reminiscências marxistas, né? Mas isso não é mais marxismo para alguém, né, que conhece Marx. Né? Isso chama-se esquerda, mas a esquerda ela se afasta cada vez mais do Marx. Né? Então nós comigo no meio, né, nós tentamos derivar o Estado
colocar uma teoria política marxista da esquerda nos anos 70 no papel. Eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso. E ainda, e aí tem alguns, agora começam, né, os eventos realmente pipocar que mostraram definitivamente para onde nós íamos, né? O Althusser, autor de Livro do Capital, quem leu o Capital, leu também Althusser, o livro dele, com Balibar, como ler o Capital, né? Althusser, então, autoridade, né, ele declamou, se não me engano, foi em 78, a crise do marxismo. Todo mundo se espantou com isso. Num seminário, em algum lugar na Itália, todo mundo se espantou. Como um marxismo, né, um ídolo, né, do marxismo pode dizer que o marxismo está em crise, né? Na verdade, ele disse isso com atraso de 50 anos. Mas para nós era uma novidade. Era uma novidade. Hoje nós reconstruímos isso muito bem, o que aconteceu, né? Lyotard, né, na sua inocência, dá uma palestra lá em algum lugar na América do Norte, eu acho que foi no Canadá, em 79, e fala sobre a incredulidade. Ele fala na crise das metanarrativas. Na crise e o fim das metanarrativas. E claro, a maior metanarrativa era o marxismo no ambiente acadêmico, né? Isso dominou tanto França como a Alemanha, né? Então, isso já era um reflexo ainda pior. Outro ídolo da esquerda, André Gorz, né? André Gorz, em 81, né, publicou esse famoso livro Adieu, Proletariado, né? Adeus, Proletariado. Agora, isso me acertou, né? Quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, tentando reconstruir uma teoria da democracia em Rosa Luxemburg. E quase não cheguei ao fim da minha tese de doutorado, porque aí, né, eu tinha 26, 27 anos de idade, né? Imagina, bastante maduro, né? Eu já tinha captado que a coisa estava realmente na fase final, né? E era simplesmente mais um desses muitos projetos e muitas ilusões, né? Perdidas e quebradas, né? Mas aí eu terminei a minha tese, espero que ninguém lê. E aí fiquei um tempo à deriva do nada, né, assim dizer. Porque quando você perde uma fé, e no fundo a situação dos intelectuais da esquerda que perdem a fé, né, na sua teoria, eles se comportam um pouco realmente como um religioso, né, que perde a fé, né? Durante muito tempo você fica sem palavras, você fica sem orientação, né? Você fica sem orientação e eu decidi, eu tenho que sair da Alemanha, né? E parei em 87 no Brasil, 5 anos depois, 5 anos depois. E ainda com o impulso vivo de querer melhorar o mundo, né? Então esse velho catolicismo dentro de mim, né, de fazer algo bem, algo, né, contribuir, né, com boas obras para o mundo, isso ainda não morreu. E eu escolhi essa vez algo que eu achei mais contemporâneo, né, que era o socioambientalismo, era o desenvolvimento sustentável, né? E com isso me apresentei lá numa agência governista na Alemanha e eles acharam ótimo, né? E me mandaram, assim dizer, para o Brasil, financiaram os primeiros 4 anos da minha estadia aqui, para eu poder espalhar a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Então aí eu fiz uma guinada, né, mantendo ainda, né, as boas intenções, mas o tema a partir daí foi desenvolvimento
desenvolvimento sustentável, problemas desse desenvolvimento, etc. E batendo a cabeça no Brasil, Belém do Pará, Núcleo de Auxílios Amazônicos, na Universidade Federal do Pará. Fiz concurso lá, me tornei professor permanente e me confrontei com todos os problemas de uma Universidade Federal no Pará, em 87, 88, 89, etc. Então, aí eu tive alguns, assim dizer, insights, ou vamos dizer, um insight central. Eu treinado, né, dentro do pensamento racional, lógico, com um entendimento linear, de certa maneira, do progresso, né? Eu estava convicto que a humanidade ia melhorar, assim, né, de geração em geração. Então, não sabia ainda que tudo isso era ainda resto, né, tanto do meu cristianismo escatológico, né, como do marxismo também, né? Então, ainda não sabia. Mas depois de um insight, né, posso chamar isso assim, eu descobri o caos. Eu não sei como, de repente, eu pensei que o caos, o mundo é caótico. O mundo é caótico. E comecei, agora, longe de qualquer determinismo econômico, longe de qualquer filosofia do progresso, longe, de certa maneira, de qualquer lógica formal, pensar o caos, desestruturação. O resultado era um livro, em 91, publiquei na Alemanha, em alemão, e tem o título já de estudo, né? Caos e Ordem no processo da industrialização. Isso depois de olhar para o Brasil durante 4 anos, ver as tentativas de industrialização, porque na época ainda o progresso era a industrialização. O projeto, né, do Brasil, do nacional desenvolvimentismo, era um projeto da industrialização do Brasil, da substituição das importações, da capacitação através de universidades federais, de institutos técnicos, etc., da mão de obra, né? E era um funcionário, né, que deveria fazer, né, isso aflorar. Bom, mas aí eu já me afastei dessa euforia desenvolvimentista, caos e ordem no processo da industrialização. Quando eu fui para a Alemanha, em 91, para fazer um pós-doutorado, tá? Pelo meu espanto, eu descobri em Berlim, né, assim, caos nas livrarias, caos determinístico. Outros já tinham descoberto o caos antes de mim, mais uma vez atrasado. Eu me deixei por vencido, né, mas comprei um monte de livros e completei a minha visão do caos e da ordem, né, com algumas leituras, né, que também vão aparecer no decorrer desse seminário, né. Então, caos e ordem, né. Vocês veem, né, isso foi 27 anos atrás, né. O nosso tema agora é ordem e contingência. Não tem mais o caos, algo aconteceu no meio do caminho, né. Bom, de qualquer forma, a partir daí, né, agora numa reflexão de 25 anos, quase 30 anos, eu não consegui mais me separar desse fascínio, né, pelo jogo entre processos ordenados e processos caóticos, entre contingência e ordem, entre contingência e necessidade, entre racionalidade e irracionalidade. Isso era uma outra vertente, uma outra dupla conceitual, racionalidade e irracionalidade, né? Eu li, e nós vamos ver isso, né, em breve, li Weber, agora direitinho, né, porque eu era professor de sociologia, né, tenho que saber Weber direitinho, eu li Weber direitinho. Mas eu li ele diferente. Eu sempre vi irracionalidade, mas na realidade é assim. Tipo ideal,
que não corresponde com a realidade. Eu vi o Weber sempre oscilando. Weber é o grande teórico, né, como nós sabemos, né, da racionalização. Né? Agora, eu vi sempre Weber, sim, claro, como um sociólogo da racionalização, mas percebi logo, né, que essa racionalização ela tem um preço, né, que é a irracionalização, né, ou silencia, né, algo que é a irracionalidade.